Olá, hoje nós vamos falar sobre mitos e fantasia. Bom, o que seria um mito? Um mito, ele é uma estrutura, às vezes criada dentro de um fato lendário, ou às vezes existente e repetido, e celebrado ao longo do tempo. Por exemplo, a humanidade, quando os homens saíram lá daquelas etapas primeiras, da evolução ali, a espiritualidade ajudou muito o homem, deu muita força, porque senão eles não seriam capazes de sair do seu estado de primitivismo. Então esses homens tiveram nesses espíritos, que às vezes eles viam esses espíritos, às vezes eram pessoas que encarnavam e se tornavam um líder entre eles. Então eles criaram com essas pessoas figuras lendárias, figuras mitológicas. Então nós temos, por exemplo, o deus Agni, que é o deus do fogo. Não se sabe a origem desse deus do fogo, mas pode ser que ele tenha ajudado, contribuído na descoberta do fogo, provavelmente um espírito. Você tem o Poseidon, que é um deus lá do mar. Enfim, você vai ter vários deuses que se tornaram essas figuras mitológicas. É importante estudar isso para a gente entender, porque são espíritos que ajudaram o homem, ajudaram a ensinar o homem a caçar, a pescar, depois a agricultura, a pecuária. Eles estiveram sempre presentes, como estou dizendo, muitas vezes encarnados, outras tantas desencarnados e vistos. Quando a gente pega, por exemplo, uma cultura mais evoluída, que traz uma tradição dos tempos antigos, eles falam isso claramente, que tinha um Deus que ia lá, que fazia e acontecia. E aí esses deuses, eles eram celebrados, por quê? Para ninguém esquecer. Então tinha o rito, a celebração tinha o rito, e que culmina na nossa Igreja Católica, que faz o rito de Jesus, de pegar aquela hóstia, partir, beber o vinho. Para que faz aquilo? Para lembrar a figura de Jesus. Então eles fazem um rito ao mito. Ora, isso foi interessante, sabe? É muito bom. Quando a gente estuda Joseph Campbell, que é hoje um dos maiores, foi na atualidade um dos maiores mitólogos do século XX, ele vai explicar isso, que a humanidade precisa de mitos. Porque senão, como é que ela vai conseguir se estabelecer enquanto uma cultura solidificada? Hoje nós praticamente não temos esses mitos, não temos esses deuses, que são deuses referenciais. Então hoje qualquer pessoa aí é um herói, um ídolo. Por quê? Porque nós não temos esses referenciais de postura, de conhecimento, postura ética. Então o mito é isso. O mito é quando você se refere a alguma coisa, a alguém que criou uma postura cultural, envolveu-se com uma cultura para ajudar aquela cultura. Então a mitologia está cheia desses fatos, desses relatos heróicos, por exemplo, tem mitos que são criados. Nós vamos pegar aí o mito de Ulisses, criado por Homero, na Odisseia, que é um mito. Ele cria um mito de um homem que foi, que teve que venceu a guerra de Troia. Depois ele saiu, teve que vencer 12 obstáculos para voltar à ilha de Ítala, onde estava sua Penélope, que era sua esposa, mas para chegar a ela ele teve que ir vencendo vários obstáculos. Então isso aí cria-se o herói mitológico criado, que é o herói, que é uma história que ele é fictício, enquanto uma ajuda para que o herói humano siga seus passos. Nós temos, por exemplo, o Perseu e a Medusa. O Perseu que lutou contra uma górgona. A mulher, quando ela é vilã na mitologia, ela é chamada de górgona. Então ele luta contra uma górgona
e ele tem que matar a Medusa, mas você não podia olhar de frente para ela, porque senão ela destruía. Então a deusa Amor, né, entregou para ele um escudo que refletia a Medusa. Então ele luta para ela olhando pelo escudo. E aí ele consegue. O que é isso? A Medusa é a sensualidade. Se você olhar de frente para ela, ela te pega. Então você tem que usar do amor, o escudo do amor, né? Então pelo escudo do amor você vence a sensualidade. Ou seja, histórias interessantes que trouxeram conteúdos para que a gente possa crescer, entender, porque o homem, ele está saindo de um estágio, né, lá na irracionalidade, ele está lutando com a razão ainda, tentando entender o mundo. Então essas histórias, esses espíritos que existiram mesmo, ajudam e ajudaram o homem a chegar a um ponto que ele está hoje. E aí, esse homem convivendo com tudo isso, então você tem um mito gerado pelas lendas ou estabelecido por presenças espirituais que ajudavam o homem. Então você começa a criar o quê? A sua história. Começa a criar a sua identificação histórica, psicológica, aí você cria o quê? Fantasias. Então você já conhece uma lenda, por exemplo, né? Aí você se identifica com a lenda, então você se torna uma figura de fantasia usando o conteúdo daquela lenda. Por exemplo, eu sou forte, eu consigo matar todo mundo, eu consigo vencer isso, e vive nesse reino de fantasias. Quando eu estabelecer uma loja aqui na cidade, nossa, eu vou ficar rico, eu vou fazer, vou acontecer. Eu começo a gerar fantasias. Por quê? Porque eu fui acostumado a ouvir histórias lendárias. Só que aquelas histórias, elas tinham um fundamento. Tinha um fundamento lógico, e eu não tenho ainda esse contexto intelectual, ético, moral, para poder fazer disso a minha vida, a minha história. Então cria-se a fantasia. Então você tem o mito, né, que é uma estrutura de referência, seja ele criado, seja ele ter sido existente. E você cria a fantasia, que é uma tentativa de imitar tudo isso, colocando você num patamar de superioridade. A Joana de Ângeles, Stanislav Grof, que é um psicólogo da atualidade, lá dos Estados Unidos, eles criaram uma sequência de consciência que é muito interessante. Então eles disseram que nós temos 5 níveis de consciência possíveis do nosso entendimento, possíveis, né, ao nosso entendimento. O Hegel, ele diz o seguinte, que o eixo da consciência, o eixo central da consciência é a busca da verdade. Ou seja, então a consciência está buscando a verdade. Quando ela busca a verdade, ela traz para a centelha, e a centelha cresce por aquele estímulo da verdade. Então Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Ok, então o que acontece? Joana de Ângeles, ela coloca 5 estágios de consciência. No primeiro estágio, a consciência está dormindo e sem sonhos. Então ela só sobrevive. Ela vive para comer, dormir, relacionar-se, né? Reproduzir, beber e trabalhar. Um trabalho que não seja assim muito cansativo. Um trabalho que tenha férias, que tenha bônus, que tenha benefícios, onde eu estou fazendo um grande favor para o empregado, para o empregador, né? Então esse trabalho, é uma consciência que está completamente adormecida, e ela nem sonhar, ela sonha, ela vive o dia a dia, vai viver no dia a dia. O negócio agora é pregar um prego, deixa eu pregar o prego. O negócio agora é dirigir um ônibus, só dirigir, isso é comigo. Então ele vai vivendo assim. Aí ele vai para um segundo estágio de consciência, que aí ele é dito como o sono com sonhos. Aí é diferente. Aí já começa a sonhar. Já começa a querer fazer alguma coisa diferente, a estruturar algo para amanhã. Eu só não vou fazer o da agora, eu vou fazer também pensando no amanhã. E quando você chega nesse tipo de consciência, você estabelece pensamentos mágicos, que são os pensamentos do que, por exemplo, eu quero vencer, eu quero fazer uma faculdade.
Aí eu já começo a me ver formado na faculdade, já ganhando muito dinheiro, porque hoje quase que sempre se faz, né? Faculdade pensando numa colocação no mercado. Dificilmente você vê uma pessoa fazer uma faculdade com o objetivo de crescer pelo conhecimento. Não, ele quer fazer uma faculdade para ter um título, né? Para poder se encaixar aí no mercado. Então ele já começa a se ver depois. Então ele não faz a faculdade, ele vive a fantasia de já ter sido formado. Então a faculdade ele vai fazer de qualquer jeito. E assim em outros campos também. Né? Você vive numa fantasia impressionante. E essa fantasia, ela descaracteriza o real, né? Descaracteriza o momento, descaracteriza o presente. Dentro dessa seção de passado, presente e futuro, o que vale é o presente. Porque o passado já acabou, você não vai mexer nele mais. Não tem como você voltar no passado, né? E fazer tudo de novo. Você pode começar a fazer o futuro agora, como foi isso que o Chico disse. Então, quer dizer, nós não podemos ir lá no passado e mexer no passado. Não podemos. Então, não podemos ir lá no futuro para ver o que vai acontecer, porque nós não fiz aqui no presente para criar o futuro. Então, eu tenho que viver o presente. E qual que é o meu presente? O meu presente é a minha identificação com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço e com as propostas que eu tenho de expansão. Quais são essas propostas? Essas propostas estão no campo da fantasia ou elas estão no campo mais realista? Aí é cada um que vai identificar, cada um que vai buscar a sua proposta, né? Então eu posso pensar mitologia, é tão maravilhoso estudar mitologia, como um estímulo para as minhas ações futuras. Então eu não vou ser Ulisses, eu não vou ser Perseu, eu não vou ser outro grande nome aí, Hércules, por exemplo, eu não vou ser nada disso. Mas eles mostraram para mim, nessa história deles, que para eu vencer, eu tenho que ter as determinações, as estratégias, a vontade firme que eles tiveram, né, na história contada, para chegar até onde a história finaliza, com a vitória deles. Então, ou seja, eu vou usar da mitologia como uma referência. Se eu estou vivendo num tempo em que eu não tenho nenhuma referência, quase nenhuma referência de pessoas sensatas, de pessoas que amam de verdade a vida, que lutam pela vida, pela essência da vida, não pelos seus interesses pessoais. Então, se isso está difícil nos tempos atuais, foi que o Campbell disse, está faltando mito, está faltando referência. Porque as pessoas não querem mais estudar a Ilíada, não querem mais estudar a Odisseia, não querem mais estudar essas histórias que foram passadas lá pela antiguidade. Eles querem o presente, o que está acontecendo no presente. Então eu tenho que criar algo que seja uma estrutura lógica, sensata, possível, não fantasiosa, para conseguir a minha realização. Então o que eu quero na doutrina espírita, por exemplo? Eu quero chegar no mundo espiritual e já ser Bezerra de Menezes? Não, eu sei que eu não vou chegar. Eu estou muito longe disso, muito longe. Então o que eu faço? Eu busco estruturar da seguinte maneira: como é que eu posso me deslocar daquele homem simples do primeiro nível de consciência, né? Passar pelo segundo nível de consciência, que são das ilusões, das fantasias, para um terceiro nível, que é do homem em despertamento. Aí eu estou começando a fazer o meu trabalho. O terceiro nível de consciência é a consciência despertando. Aí sim eu posso. Eu posso realizar aí. Então, minha gente, guardemos isso. Mitos e fantasias. Ambos têm o seu lugar, mas tem que ser apenas uma referência. Eu tenho que ser o que sou. Entendendo que eu tenho que buscar uma estrutura espiritual que me faça ver melhor a realidade da vida, para eu não ficar preso à fantasia. Que eu possa ser de tal maneira forte que eu não preciso ficar cultuando mitos do passado, mas que eu seja este homem herói de mim mesmo. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.